A tua palavra diz que vem dos pequeninos, Pai. Que o Senhor venha aperfeiçoar os dons que o Senhor colocou na vida delas. O Pai deles, Senhor, a cada dia, para que eles venham, Senhor, o Senhor venha preparando, para que o Teu Espírito venha os capacitando, para quando chegar, Pai, o momento deles, o Senhor fazer, ó Pai, aquela grande, Pai, festa na vida de cada um deles serem abençoados pelo Teu poder, o poder do Teu Espírito Santo. Assim, Senhor, que a Tua bênção venha na vida de cada um e também na vida de seus pais, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Agora sim, aleluia, a paz do Senhor para a amada igreja. Amém. Também a paz do Senhor Jesus aos amados irmãos e irmãs que nos acompanham pela live. Amém? Fiquemos de pé, reverência à palavra do Senhor. João capítulo 8. João capítulo 8, do versículo 3 ao versículo 11. João 8, do versículo 3 ao versículo, aleluia, 11. Diz a palavra do Senhor: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio adultério, no próprio ato de adultério. Na lei de Moisés, manda que sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivesse de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como se insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Bem, glórias a Deus. Podeis assentar. Aleluia. Palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 22. Palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22, diz: quando um homem for achado deitado com a mulher casada, marido, aleluia, com o marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de sobre Israel. Lerei de novo. Quando um homem for achado deitado com uma mulher casada com o marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Quando a palavra do Senhor, aleluia, a qual nós lemos, diz que a mulher ela foi pega em pleno ato de adultério. Mas quando apresenta a mulher a Jesus, a mulher está só, mas cadê o homem que estava adulterando com ela? Não é achado no texto. Ou talvez ele era uma autoridade ou algo assim. E nós
não vemos o tal, só diz que ela estava adulterando. E ali ela fez o que era errado em Israel. Mas Jesus via ali uma maldade no coração daqueles homens, porque se eles eram doutores da lei, se eles julgavam Israel, eles tinham que julgar com retidão e não fazendo acepção de pessoas. Porque eu me adentrei nesse texto, porque nós precisamos entender que todos nós somos dignos de misericórdia. E quando nós nos apressamos em julgamento, nós matamos muitas pessoas. E eu já disse para vocês, já conversei com vocês que nós temos uma caminhada. Eu comecei a caminhar com aproximadamente 26 para 27 anos no Evangelho. Eu estou com 54 anos. Estou com 27 anos no Evangelho. Mas se Deus me der mais 30 anos de vidas, ainda eu tenho mais 30 anos para caminhar. Aleluia. E nesses 30 anos, ninguém sabe o que poderá acontecer comigo se não for a misericórdia de Deus. E se eu não tiver misericórdia das pessoas que estão à minha volta, quem vai ter misericórdia de mim lá na frente se eu tropeçar? Nós precisamos entender, quando nós olhamos para nós, quando nós olhamos para dentro da nossa casa, quando nós olhamos para dentro de nossa família, sabe o que acontece? Acontece que nós julgamos a favor daqueles que são os nossos familiares, mas daqueles que não são os nossos familiares, nós não julgamos bem, nós julgamos de qualquer maneira, nós não julgamos com sentimento no coração, mas nós julgamos com dureza. Quer ver uma coisa? A palavra do Senhor diz que Davi, ele adulterara. E Davi, após o adultério dele, Davi agora, ele olha para a mulher a qual ele adulterou, e ele sabe que ela está grávida e manda vir o seu marido da guerra. Quando vem o marido da guerra, Urias, Davi fala com ele: venha cá, preparei um banquete para ti. E ele, meio assim, meio lá, meio cá, ele falou assim: como pode? O rei está querendo me honrar quando meus irmãos, meus amigos e a arca do Senhor está no campo de batalha. Tem algo errado aí. Mas Davi manda ele ir para casa, fala: eu quero te dar uma folga, vai para casa, deita com a tua esposa, fica à vontade. E o que acontece? Acontece que ele agora, ele fica na porta do palácio, ele não vai para casa. E quando Davi descobre que ele está na porta do palácio, Davi fica enfurecido. Mas a palavra do Senhor diz que Davi agora chama ele, e Davi não somente dá um banquete, mas embebeda ele. E agora ele enche a cara de vinho e fala: agora tu vai para a tua casa, para que Davi encobrisse o mal que Davi tinha feito, a besteira que Davi tinha feito. E agora, novamente, ele está deitado na porta do palácio, ele não vai para casa. E ele fala: como posso eu estar no deleite com minha esposa, meus companheiros de guerra estão lá. A situação está difícil. Davi agora escreve uma carta, entrega na mão de Urias e fala: quando chegar lá no campo de batalha, você entrega na mão de Joabe, o general de Davi. E na carta está escrito, meu amado irmão, minha amada irmã, Davi escrevendo: olha, coloca Urias aonde a batalha está mais ferrenha, aonde a batalha está mais firme, coloca ele lá. E quando vê que a situação está bem apertada mesmo, você sai de fininho e deixa ele lá para que ele morra. É isso que acontece, está escrito na Bíblia. E aí,
Davi fala, agora eu estou descansado. Porque ele morreu, agora eu posso tomar a mulher dele. E trouxe para casa. Quando traz para casa, Deus envia o profeta Natan. Quando envia o profeta Natan, aí o profeta Natan chega e fala, ó, chegou um certo homem na cidade. Esse homem era um visitante, aquele que recebera a visita tomou a única cordeirinha que o seu empregado tinha e matou para fazer um banquete para aquele homem que foi visitar a sua casa. Qual é a sentença, Davi? Davi não pensou duas vezes, porque estava julgando o caso dos outros, não estava julgando o caso dele. Nós precisamos entender que o Senhor, o Deus de Israel, Ele está de braços abertos para receber qualquer uma pessoa. O Deus de Israel, Ele não faz acepção de pessoas. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. E agora, o profeta Natan, aleluia, falando com Davi, pergunta a Davi, qual é a sentença, Davi? E Davi fala assim, olha, por essa cordeirinha que ele matou, ele tem que devolver 4 vezes mais. Que esse homem deve morrer. Porque ele fez tal coisa. E o profeta Natan vira para Davi e fala, esse homem é tu, Davi. E você já se colocou no lugar de Davi? Naquele momento? Já se colocou no lugar de Davi? O quanto o coração aperta? O quanto entristece falar agora, olha o que eu fiz. Olha a situação que agora está sobre mim. Davi falou, agora eu vou morrer. E o profeta Natan diz assim, tu não vai morrer porque Deus já te perdoou. Mas as consequências das suas atitudes ficam. O filho que Betseba está esperando, ele vai morrer. Também mais 3 filhos. Adonias, Absalão e Aminó. Eles morrem por causa do pecado de Davi. Morrem 4 filhos. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos conforme um rei. Deus fala que a ele cabe o juízo. E a gente está com esse cetro de equidade na mão, falando, esse deve morrer, aquele deve fazer isso, aquele assim, assado, isso não está certo, isso está errado. E a gente vai julgando todo mundo. Mas a gente nunca imagina que um dia nós podemos estar no estado que aquela pessoa está. E aí, nós é que seremos julgados. Aquele que não usa de misericórdia, a misericórdia também não é para com ele. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor está nos instruindo a nós termos corações adoradores, coração conforme o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando essa mulher chega, ele poderia falar assim, a lei de Moisés manda matá-la, pode meter pedra nela, mata ela, acabou com tudo. Mas Jesus era considerado o profeta do amor. A lei se cumpriu nele. E agora ele ama todas as pessoas. E a Bíblia diz que todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia. Quando Urias morre na guerra, sabe o que acontece quando Urias morre? E chega até Davi, a palavra que chega até Davi diz assim, olha Davi, Urias morreu. Sabe o que Davi fala? A espada ela tanto corta para o lado dos amonitas, que mata os amonitas conforme mata os israelitas. Essa foi a palavra que Davi deu. Ele poderia dizer, eu estou condoído, eu estou triste por causa disso. Eu estou arrependido porque eu fiz tal coisa. Não. Ele falou, a espada tanto corta para lá, conforme corta para cá. Mas na hora que o seu filho Aminô deita com a sua irmã, e ele tem que julgar o filho, porque está escrito na lei de Moisés, que aquele que comete loucura em Israel, ele deve ser morto. Aleluia. Porque diz, se a mulher, a virgem for atacada, e ela gritar, e não houver socorro,
Aquele que a atacou e abusou dela, ele deve ser morto. Davi agora não exerce a lei de Moisés sobre o seu filho Aminon, mas ele passa o pano quente por cima. Mas se fosse qualquer um outro, Davi tinha mandado matar. A gente precisa entender isso. Nós precisamos exercer justiça, assim como a misericórdia chegou na minha vida. Eu também tenho que ter misericórdia de outras pessoas. O juiz que vai sentenciar e quem vai falar a meu respeito e vai falar a teu respeito é Deus. E muitas vezes a gente está sentenciando as pessoas, a gente não está deixando as pessoas andarem, a gente não está deixando as pessoas terem aí a porta livre para elas entrarem, para abraçar o Senhor, o Deus de Israel. Quantas pessoas nós conhecemos que no outro tempo estava na presença do Senhor e hoje não está mais? Quantas pessoas precisam de uma palavra minha, amiga, e tua também? Quantas pessoas necessitam que nós chegamos até ela e demos um abraço? E muitas dessas pessoas nós podemos olhar, talvez está dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Pessoas conhecidas nossas. Porque a palavra do Senhor, ela fala a respeito também de muitas coisas, as quais são fornicação, adultério, lascívia, glutonaria, feitiçarias, porfias e coisas semelhantes a estas, os quais que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Qual é a minha palavra, a tua palavra? A nossa palavra é que nós possamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizer a elas: olha, ainda há tempo, porque nós vivemos no tempo da graça. Ainda há tempo antes de você fechar os olhos, porque Deus continua de braços abertos. Nós precisamos incentivá-las a retornar ao caminho. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, na oportunidade que Deus nos dá, falar com elas: olha, Deus te ama e te quer bem. Nós precisamos os ajudar. Porque quando nós olhamos esses que estavam sentenciando aqui, eram os que deviam abrir a porta da graça. Os que estavam sentenciando eram aqueles que deveriam estar abrindo as portas. Porque se eles fossem exercer justiça, teria que exercer justiça conforme a lei de Moisés. Olha, tal homem que era casado se deitou com essa mulher casada e ambos foram pegos em pleno ato de adultério. Mas eles não fizeram isso. Talvez um desses tais que estava cometendo tais coisas seria um sacerdote, seria um doutor da lei, seria um governador, a gente não sabe. Mas o certo é que sabemos que eles não exerceu no pé da letra aquilo que deveria ser executado. Então, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, ele olha para Davi. E Davi, após receber a sentença, conforme essa mulher também recebeu a sentença, Deus perdoou. E quando Deus perdoa, nós precisamos observar, nós precisamos ficar atentos, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar: eu sou grato a Ti, porque a Tua palavra, ela bem me diz que eu estava atolado na lama até o pescoço, mas o Senhor me tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor. O Senhor nos amou primeiro, quando nós éramos ainda pecadores. Nós precisamos então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: eu não mereço, mas Cristo, Ele me trouxe aqui nesta noite. Nós precisamos entender, amados irmãos, se nós olharmos bem direitinho para a lei do Senhor, se nós olharmos para os mandamentos,
Se nós olharmos para tudo que o Senhor tem dito para nós, nós somos pecadores e necessitamos do Senhor. Jesus diz que quando o homem ele olha para uma mulher com mau ensejo no seu coração, ou desejando-a, ele já cometeu adultério. E também, não só o homem, mas a mulher do mesmo jeito, já cometeu adultério. E não é só no caso de adultério. Se você olhar para uma pessoa desejando o mal dela, a mesma coisa. A Bíblia diz para nós desejarmos o bem. Para nós fazermos o bem para aqueles que nos fazem mal. Porque quando nós fazemos o bem, nós estamos amontoando brasa de fogo sobre a cabeça deles. Nós precisamos então cuidar para que as pessoas estejam bem, para que elas sejam bem notadas, bem vistas, para que nós possamos ajudá-las a sair de uma situação terribilíssima que elas estão passando. A igreja não é lugar de santo. A igreja é lugar de santificados. Aleluia. Porque nós somos santificados pelo Senhor, todos os dias. O Senhor, ele chega a dizer, e muitos estavam dizendo que as pessoas que estavam chegando eram pecadores, eram prostitutas, eram ladrões. E Jesus chega a falar com os escribas, com os fariseus, com os doutores da lei, são os doentes que precisam de médicos, e não aqueles que pensam que são bons. Então somos nós que estamos aqui, que necessitamos do Senhor. Porque quando nós buscamos ao Senhor, há uma reparação sobre nós. O sangue de Cristo, ele vem sobre nós, mas nós não podemos chegar diante do Senhor, aleluia, e tomarmos a nossa vida como nós estivéssemos no lugar do próprio Deus. Em nós há que ter flexibilidade, assim conforme teve em Jesus. Jesus, ele poderia condenar, porque ela estava realmente em adultério, porque ela foi pega em pleno ato de adultério. Mas Jesus teve misericórdia daquela vida. Nós precisamos então, amados irmãos, olhar para aqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter misericórdia. Aleluia. Porque nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos quando virá uma dor de barriga. Nós não sabemos o que pode acontecer conosco lá na frente. Nós vamos lutar, nós vamos clamar, nós vamos pedir ao Senhor que cuide de nós. Nós vamos pedir o sangue de Jesus que esteja sobre nós. Mas nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. A palavra do Senhor diz que será que quando Cristo vier, ele achará fé na terra. E ele fala que seria bom, quando aqui chegasse, encontrarmos nós o adorando, o servindo, o buscando. Aleluia. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, olhar para as pessoas com misericórdia. Muitas vezes, amados irmãos, nós achamos que somos melhores do que outras pessoas, mas isso não é verdade. Eu conheço um tal, ele tem um cargo eclesiástico, e um certo dia ele fez tal situação, e ele disse que morto não pagava a conta. Morto estava no caixão, e o cartão do morto estava na mão dele. Ele disse que o morto não pagava a conta.
E muitas vezes, amados irmãos, nós tomamos posicionamentos que a gente estica o dedo e aponta. Isso é um perigo. Quando nós apontamos o dedo, não sei se você está vendo, tem 3 voltados para mim, ó, 3 voltados para mim. Eu estou apontando o dedo, mas tem 3 voltados para mim. Nós precisamos pensar em tudo que nós estamos fazendo diante de Deus. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar. Aqueles homens, quando chegaram até Jesus, falar a respeito de escribas, fariseus, doutores da lei, eles falaram: agora nós vamos pegar Jesus e não tem jeito dele se escapar, ele não vai escapar. Se ele condenar essa mulher, falar: onde está o amor que está em ti? Se ele condenar, e se ele não condenar, ele está indo contra a lei de Moisés. E aí Jesus, ele diz assim: aquele que não tem pecado, vocês. Ele não está falando com aqueles humildes, aquelas pessoas humildes, não. Ele está falando de pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas em Israel, onde exerce o juízo em Israel, são nos portões da cidade. Está falando agora que os mais velhos chegaram com pedras nas mãos. Está falando de pessoas que conheciam a palavra. Está falando de pessoas que eram doutores da lei, que eram juízes em Israel. E se fosse eu e você, nós não poderíamos ter a sapiência que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo teve nesse momento. Porque eles chegam verdadeiramente na razão deles, com maldade no coração, mas com razão deles, porque ela realmente estava enrascada, ela estava numa situação difícil, mas eles não estavam falando com qualquer um, eles estavam falando com Jesus, eles estavam falando com o próprio Deus. Foi Deus quem escreveu a lei. Moisés apenas compilou na Bíblia. E ele agora disse: olha, vocês estão vindo acusar essa mulher, mas vocês estão na mesma situação que ela. Então vocês também deveriam ser apedrejados. Mas ao invés dele dizer dessa maneira, ele disse assim: aquele de vocês que não tiver pecado, atire pedra nela. E eles foi saindo um a começar pelos mais velhos. E ali, as pedras que eles trouxeram para matá-la, para machucá-la, as pedras foram caindo das mãos deles, uma a uma. E ali ficou aquele montão de pedra no chão, e ela ficou viva. Porque ela estava diante de um Deus que tudo pode. É assim que aconteceu comigo, é assim que aconteceu com você. O inimigo de nossas almas, ele estava pronto para nos destruir. Mas Cristo, o autor e consumador da minha fé, ele teve misericórdia de mim. Ele teve misericórdia de você. E o sangue puro e carmesim que ele derramou ali na cruz do Calvário, ele me libertou da escravidão do pecado. Ele nos libertou da escravidão do pecado. Eu é que era para morrer naquela cruz do Calvário, mas ele falou: olha, Carlos, eu morrerei no teu lugar. Olha, Lucinéia, eu morrerei no teu lugar. Eu pagarei o preço por vocês. Nós precisamos entender que Cristo, ele pagou um grande e alto preço pela minha vida e pela tua vida. Muitas vezes nós olhamos para dentro da nossa casa, nós olhamos para onde nós moramos, e a gente não tem os olhos bons para com aqueles que estão à nossa volta. Mas nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, exercer um ministério para o qual nós fomos chamados. Aleluia. Um ministério de misericórdia, conforme o Senhor teve esse ministério para comigo e para contigo. A gente chega
ouvir Jeremias, parece repetitivo, mas é uma bênção. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu aqui sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor Jesus, Ele tem esse pensamento para comigo, tem esse pensamento para contigo. Já imaginou se você ficasse o dia todo e você se policiasse o dia todo e você ficasse com a agenda ou com o diário e a caneta dentro dele, e aonde você fosse, você está com a agenda, com o diário ali, e aí chega uma pessoa, passa na tua frente na fila do banco, você fala, dá vontade de esganar, né? Ela está passando na minha frente. Talvez, não sei se já aconteceu isso contigo, quando pegava ônibus, o cara falando, não tem troco. Aí tu desce do ônibus, não pega o troco, o miserável nem fala contigo, tu está esquecendo teu troco. Aí o ônibus já vai embora, tu desceu do ônibus, o cara levou meu troco. E aí, tu fica ali, danado da vida. Quantas situações, amados irmãos, já aconteceu comigo, já aconteceu contigo, que a gente, se fosse escrever numa agenda ou no diário o dia todo, principalmente jovens, adolescentes, meu pai pisou na bola comigo. Ontem, então, a minha esposa não gosta que fala, mas eu sou obrigado. Ela estava vendo os 10 mandamentos, eu querendo dormir, e ela com a televisão ligada. Aí eu falei assim, deixa eu subir ali para cima, eu vou dormir, porque eu estou cansado. Mas não dá vontade de falar um monte. Mas calma, calma. Mas tudo isso a gente olha, se a gente for apontar e colocar numa agenda, depois de manhã, eu estava tranquilo. E ontem ela ficou assim, explodindo comigo, né? Aí sentei de manhã, conversei com ela, coloquei tudo para ela, falei, está acontecendo isso. Conversei uma meia hora com ela, coloquei para ela os meus posicionamentos, as coisas que estavam acontecendo, e ela viu que realmente era verdade. Mas a gente peca um contra o outro. Mas Jesus Cristo, Ele tem misericórdia de mim, Ele tem misericórdia de você. Jesus, através do Espírito Santo, é quem nos ajuda, nos controla e faz com que nós estejamos colocando a cachola em ordem. A gente coloca tudo em ordem, fala, não, é desse jeito que nós devemos proceder, é desse jeito que a gente deve fazer. E a gente precisa, assim, buscar ao Senhor nas coisas que estão para serem acertadas. Nós precisamos, em nome de Jesus, falar, olha, realmente eu tenho andado e as situações que eu me encontro, elas precisam realmente tomar um certo rumo. Eu lembro que o nosso pastor, o antigo pastor que a gente tinha, ele disse assim, quer ver uma coisa, para você conhecer a pessoa que está do teu lado, dá autoridade para ela. Você dando autoridade para ela, você vai saber quem ela é. E muitas vezes, quando uma pessoa ela recebe autoridade, seja no trabalho, seja na igreja, seja aonde estiver, aí ela mal recebeu autoridade, ela já está pegando um pela orelha, levando, é aqui que tem que ficar. Aí pega a outra, é aqui. Aí tu olha assim e fala, mas eu não tratei esse miserável desse jeito, olha como é que ele está fazendo. A palavra do Senhor diz que havia um homem que devia 500 denários a ele. Aí ele chegou, ele ajoelhou, ele chorou, ele clamou, falou assim, olha meu Senhor, eu não te posso pagar. Nesse momento está muito difícil para mim. E ele perdoou esses 500 denários. Aí ele saiu livre, saiu todo serelepe, tranquilo. Falou, agora estou bem. Mas ele saiu da presença daquele Senhor, agora ele encontra um que devia a ele 50 denários. Ele encontra aquele que devia a ele 50 denários e fala, me paga.
E ele falou, não tenho, tem misericórdia de mim, quando tiver eu te pago. Aí o que ele fez? Ele julgou ele na cadeia, aquele que devia 50 denários. Aí isso caiu na mão, nos ouvidos daquele homem que ele devia 500 denários. E o que aconteceu? Ele é quem foi para a cadeia. Porque eu tive misericórdia de ti e você não teve misericórdia deste. Assim é comigo e contigo, o Senhor teve misericórdia de mim. Nós teremos que ter misericórdia daquele que está à nossa volta. Aleluia. Nós precisamos, porque o Senhor, ele diz, enquanto houver um respirar, aleluia, um fôlego de vida em você, a oportunidade de arrependimento, a oportunidade de você ter acesso ao céu. A gente olha, a palavra do Senhor diz que aquele ladrão na cruz, naquele último momento, ele teve a oportunidade de se arrepender. E ele se arrependeu. Ele olha para o outro ladrão e ele diz assim, olha, nós estamos aqui com justiça, porque nós fizemos e somos condenados pelos nossos próprios atos, por aquilo que cometemos. Obrigado. Mas este nada fez para estar aqui. E olha para Jesus e diz assim, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Nós precisamos então, em nome de Jesus, falar assim, olha, eu não sou melhor que ninguém. Eu preciso do meu Senhor. Eu preciso estar abraçando o meu esposo, a minha esposa. Eu preciso dar mais oportunidade. A palavra do Senhor diz que Pedro, ele era assim, aquele homem que, rude, né? Aquele homem que queria tudo ali, na ponta do lápis. Tinha aquela sede de justiça. Ele queria fazer justiça de qualquer maneira. E ele chega para Jesus, esbaforido, e fala, Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus diz para ele assim, até 70 vezes 7. Jesus não quer uma multiplicação, mas Jesus está querendo que nós estejamos perdoando sempre. Então, aí, agora nós estamos já no finalzinho do ministério de Jesus. E Pedro, esse que tem sede de justiça, o que ele faz? Ele diz, mestre, olha, o Senhor está dizendo aí que quando prender o pastor, as ovelhas se dispersarão. As ovelhas, elas vão sumir, mas eu de maneira nenhuma te abandonarei. Jesus aí diz assim, ainda que o galo cante 2 vezes, tu me negará 3 vezes. E aí, ele fala, de maneira nenhuma, meu Senhor, eu farei tal coisa. E aí ele vai e nega Jesus. E quando ele nega Jesus, ele fica numa tristeza tão grande que ele abandona o ministério. E quando ele abandona o ministério, ele junta os discípulos de Jesus, junta todo mundo e volta à pescaria. Ele volta à pescaria e Jesus, quando ressuscita, Jesus vai para onde? Vai para Galiléia encontrar Pedro novamente. E quando Pedro vê ele, Pedro fica assim numa alegria tão grande. Pedro, ao invés de deixar o barco chegar na praia, Pedro pula na água e vai ao encontro de Jesus. E Jesus palestrando com Pedro, segundo as Sagradas Escrituras, em outras palavras, Jesus diz assim, eu vim confirmar o teu ministério. Pedro, eu não sou merecedor. E Jesus diz para Pedro 3 vezes, tu me ama, Pedro? Pedro, eu te amo. Tu me ama, Pedro? Eu te amo. E Jesus pergunta de novo e Pedro se entristece. Senhor, tu sabe que eu te amo, mas já é 3 vezes que tu me pergunta. É o mesmo número de vezes que tu me traiu. E Jesus confirma o ministério que tem na vida de Pedro. Tu voltou para pescar, mas eu escolhi você para ser um pescador de homem, não pescador de peixe. E Pedro agora, ele volta com força total para o seu ministério, por causa do perdão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós fomos perdoados. O Senhor nos perdoou.
E nós devemos exercer esse ministério de misericórdia, de perdão, para com aqueles que estão à nossa volta. Porque muitas vezes, amados irmãos, tem pessoas passando momentos difíceis do nosso lado. Momentos de insegurança, de instabilidade. Momentos que estão comendo pão que o diabo amassou, vivendo na prostituição, vivendo na lata do lixo. E a gente olha e fala assim, eu já conheci esse aí. Esse aí era um presbítero, esse aí era um pastor, esse aí era um irmão da igreja, louvava que era uma bênção. Quando a gente vai evangelizar ali do outro lado, em Cascadura, a gente encontra sempre esses. Quando a gente dá oportunidade no microfone, eles cantam igual um passarinho. As pessoas falam, eu já fui evangelista da casa do Senhor, já louvei. Eu já fui pastor, já fui isso, já fui aquilo. Estão passando por momentos terríveis. Mas Deus não desistiu de nenhum deles. E Deus não desiste de nós. Aleluia. Nós precisamos entender. Eu estava essa semana cortando cabelo e a pessoa que corta meu cabelo, ele chama Sancler. E ele é ex-homossexual, porque agora ele está dentro da igreja. Ele disse que o irmão dele foi o primeiro a se converter. O irmão dele era usuário de drogas, o irmão dele bebia, fumava, e lá no mundo das drogas teve uma menina que levou ele para Jesus. E ela falou, esse lugar que você está é lugar de perdição. E veio uma profecia sobre a vida dele e falou assim, olha, através de você eu vou ganhar toda a tua família. E toda a família se converteu. Isso está dizendo o Sancler. Toda a família se converteu e está nos pés do Senhor. E agora ele caiu novamente. Mas é momento de orar por ele. E Sancler, ele diz assim para mim, olha, eu creio que Deus vai tirar ele dessa vida novamente. A gente precisa ter esse desejo no coração, essa esperança de que as pessoas tenham a oportunidade de estar vivendo o melhor momento na presença de Deus. Nós precisamos ter esse desejo no nosso coração. Nós precisamos buscar ao Senhor e dizer assim, olha Senhor, mesmo que as coisas não estão indo tão bem, mesmo que as perseguições, elas têm vindo até a mim, têm vindo até a minha família, o meu filho, a minha filha, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, a minha irmã, mesmo que as coisas não estão bem, mas a esperança de um dia melhor nunca vai sair de dentro de mim. Eu vou ter esperança sempre de ver meu irmão curado, meu filho curado, meu filho transformado, minha mãe, meu pai. Eu creio, essa esperança nunca vai sair de mim. E eu creio que o Senhor vai entrar com as providências. Eu creio que o Senhor trará cura. Eu creio que o Senhor fará infinitamente mais do que eu tenho pedido e pensado. Mas nós precisamos deixar com que o Senhor ele venha lavar a nossa mente, o nosso coração. Que a nossa mente e o nosso coração seja de Deus. Nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, falar, Senhor, olha, o Senhor tem a primazia na minha vida. E assim como o Senhor olha, aleluia, para as pessoas, eu também quero ter um olhar para com aqueles que estão à minha volta. Eu não quero que essas pessoas sejam destruídas, mas eu quero que essas pessoas sejam salvas, restauradas. Eu quero que essas pessoas estejam andando comigo, caminhando comigo. Eu quero que elas sejam uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Fiquemos de pé, vamos estar orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós colocamos, ó Pai, aleluia, a nossa vida em Ti. Nós colocamos, ó Pai, ó Deus de Israel, os nossos pensamentos, ó Pai, as palavras que saem, Senhor, da nossa boca, Pai, nós colocamos diante do Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor disse, Senhor, que é o Teu Espírito Santo quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós queremos Te pedir, ó Pai, pelos nossos familiares. Nós queremos, ó Pai, clamar ao Senhor para que o Senhor venha abrir os olhos, ó Pai,
aleluia, de uma mãe, Senhor Deus, que tem deixado os seus filhos, ó Pai, porque a tua palavra diz, Senhor Deus de Israel, em Salmo capítulo 27, versículo 10, que ainda que tua mãe e teu pai te abandone, eu, Senhor, não abandonarei. Nós sabemos, ó Pai, aleluia, que o Senhor não abandona a mãe, nem o pai, nem o filho, nem a filha, nem o tio, nem a tia, nem o avô, nem a avó. O Senhor não abandona ninguém, mas o Senhor está de braços abertos, ó Pai. Assim, Pai amado, Pai querido, o Senhor Deus nos ensina, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, cuidando, Senhor Deus, daqueles que o Senhor, aleluia, deu a nós, Senhor Deus, para que nós estejamos cuidando também. Porque nós, aleluia, clamamos ao Senhor, porque o desejo do nosso coração, Senhor Deus, é que tudo vá bem, ó Pai. O desejo do nosso coração é que dentro de nossa casa, Senhor Deus, do nosso lar, haja harmonia, Pai. O desejo nosso, ó Pai, aleluia, como diz a tua palavra, ensina o menino o caminho que ele deve andar, quando for tarde, jamais se desviará dele. Pai, assim, Senhor Deus, a tua palavra venha se cumprir, Senhor Deus, dentro da nossa casa, no nosso lar. Que a tua palavra venha se cumprir, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, daqueles que nós amamos, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma a tua igreja nesta noite. Abençoa, Senhor Deus, Deus de Israel, que o Senhor esteja falando, Senhor Deus, ainda mais, Senhor Deus, aleluia, do que eu pude falar. Que o Senhor venha, Senhor Deus, manifestar, Senhor Deus, a tua glória, Senhor Deus, sobre teus filhos e tuas filhas, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quantas situações, ó Pai, têm se levantado. Porque as mães, ó Pai, muitas vezes estão chorando, ó Pai, pelos seus filhos, ó Pai, aleluia, que foram alvejados, ó Pai, que hoje, ó Pai, não estão mais entre nós, ó Deus de Israel, mas elas, Pai, lutaram, Senhor Deus, pelos seus filhos. Aleluia. Deus de Israel, elas choraram antes, ó Pai, aleluia, da sua morte. Mas quantas mães ainda choram, ó Pai, quantas mães ainda clamam, Pai. Ó Deus de Israel, nós colocamos os nossos corações em Ti. Quantas, aleluia, têm sofrido, ó Pai, com situações difíceis, ó Pai, a respeito de doenças, ó Pai, a respeito, ó Pai, de serem desenganados pelos médicos, ó Pai, ó Deus de Israel. Nós te pedimos, ó Pai, nesta noite, ó Pai, porque temos um Deus, ó Pai, que trabalhou no passado, que trabalha no presente e trabalhará também no futuro. Deus de Israel, olha, Senhor Deus, para os teus servos, ó Pai, nesta noite. Aleluia, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, operando, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, ó Pai, com o teu milagre. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor levou sobre si as nossas dores e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Assim, Pai amado, Pai querido, trabalha, Senhor Deus, potentemente, Pai. Aleluia, Senhor Deus, tomando cada um nas tuas mãos, ó Pai, e operando, Senhor Deus, aquilo, Senhor Deus, que muitas vezes, ó Pai, as pessoas têm maniado, Senhor Deus, a sua cabeça para um lado, para o outro, e dizendo assim, está fadado ao fracasso. Esse não tem jeito mais. Mas o Senhor, ó Pai, é quem tem dado, Senhor Deus, a última palavra, Pai. O Senhor é Deus que opera, Pai. O Senhor é Deus, ó Pai, aleluia, que faz, Senhor Deus, até mesmo ressuscitar, ó Pai. Pois Lázaro, ó Pai, já estava morto há 4 dias, ó Pai. Ó Deus de Israel, e o teu milagre veio sobre aquela vida. Assim, Pai amado, Pai querido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós dizemos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que todas as coisas que nós estamos passando, ó Pai, tudo que temos lutado, ó Deus de Israel, nós temos colocado nas tuas mãos, ó Pai, porque nós servimos a um Deus que tudo pode, a um Deus que tudo opera. E assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, Deus de Israel, com as tuas mãos potentes, ó Pai. Opera, Senhor Deus, entrando, Senhor Deus, com as providências necessárias, ó Pai, abra a nossa mente, o nosso coração, nos ensina, Senhor Deus, como proceder, Pai, diante das circunstâncias, ó Pai. Ó Deus de Israel, que as nossas orações, ó Pai, não venham cessar, ó Pai. Aleluia, que a nossa esperança, Pai, ela possa estar bem viçosa, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Que nós possamos confiar na Tua palavra, Pai. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, ver com os nossos próprios olhos o Teu sobrenatural, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus, o Teu milagre acontecendo e a Tua cura chegando, Senhor, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã. Assim, Senhor Deus, eu coloco, Senhor Deus, os Teus filhos, ó Pai,
que estão presentes, ó Pai, nesta noite no nosso meio, nas tuas mãos, ó Pai, opera, Senhor Deus, o teu milagre em cada um. Também, Senhor Deus, coloco nas tuas mãos, ó Pai, Deus de Israel, o Senhor Manuel, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que tem estado, Senhor Deus, aleluia, passando, Senhor Deus, dificuldades, Senhor Deus, na área da saúde. Opera, Senhor Deus, sobre a vida dele, opera, Senhor Deus, sobre o irmão, Senhor Deus, do Senhor Manuel, Wilson, ó Pai. Toma também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, com o poder do Senhor, ó Pai, sobre a vida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus de Israel, do Mário Márcio, ó Pai, do Júlio, ó Pai. Toma, Senhor Deus de Israel, a dona Elani nas tuas mãos, ó Pai. Outro dia, Senhor Deus, aleluia, no YouTube, Senhor Deus, um amado irmão me pediu, Senhor Deus, uma oração, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, para um membro de sua família, Pai, que está passando, Senhor Deus, aleluia, com situações difíceis pelo câncer, ó Pai. Assim, Deus, nós te pedimos a operação do Senhor, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a minha irmã, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, em mensagem também, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nesta tarde, Senhor Deus, início de noite, Pai, ela pedir a oração para que o Senhor entrasse com providência na vida dela, na vida de sua família, do seu esposo, ó Pai, que operou da vesícula, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma também nas tuas mãos, ó Pai, o professor Fernando, ó Pai. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a mãezinha, Senhor Deus, do Alexandre, nas tuas mãos, ó Pai, opera sobre ela, Pai. Tira todas as dores, ó Pai, de sua perna, Pai. Ó Deus de Israel, opera, Senhor Deus, maravilhosamente, Pai, sobre a vida, Senhor Deus, da missionária Vera, diácono Adair. Toma, Senhor Deus, meu filho Brendo nas tuas mãos, meu filho Braia, Brenner, Senhor Deus, esteja operando, Senhor, na família de cada um dos teus servos, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que teu Espírito Santo esteja indo também de encontro aos nossos amados irmãos, ó Pai, que têm nos acompanhado pelas lives, ó Pai. Muitos, ó Pai, têm pedido oração, muitos têm, Senhor Deus, confiado, Senhor Deus, nessa palavra, Senhor Deus, que nós temos pregado, que nós temos anunciado. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Levanta suas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós que esperam ansiosamente a vida do Messias, e todos dizem Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Até aqui, Nos ajudou o Senhor. por causa disso, Estamos alegres. eu e minha casa, Serviremos ao Senhor. operando Deus, Quem impedirá? Maranata, Ora vem, Senhor glórias Jesus. a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Amém? Está terminado.